É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança E ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação e educação. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de cumprir as pessoas idosas, né? Assegurando uma participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. As leis brasileiras garantem os direitos do ser humano em todas as fases. A proteção começa desde o embrião e se estende mesmo depois da morte, pois a honra e a imagem das pessoas que já morreram devem ser preservadas. As garantias fundamentais previstas na Constituição abrangem também os estrangeiros que estão dentro do Brasil, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas para o Brasil proporcionar esses direitos aos cidadãos, foi preciso trilhar um longo caminho. As leis que regulam a vida da nossa nação foram reunidas no papel pela primeira vez há 200 anos, na Constituição de 1824. De lá para cá, o Brasil promulgou, no total, 7 constituições. Isso aconteceu devido às mudanças que ocorreram no país. Já fomos império, depois nos tornamos república e também passamos por períodos de ditadura. Com o fim do regime militar, foi convocada uma Assembleia Constituinte e, em 5 de outubro de 1988, o Brasil assistiu ao anúncio mais aguardado. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Quem tem menos de 35 anos talvez não entenda o quanto era importante para o povo brasileiro naquela época a promulgação da Constituição de 1988. Para saber mais sobre o contexto histórico daquela época, eu vou conversar com o professor Adriano Pilati, que é doutor em ciência política e inclusive esteve nos bastidores da Assembleia Constituinte como assessor parlamentar. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A minha primeira pergunta é: o que mais lhe marcou nessa época? O que mais marcou foi o grau de participação popular, né? Dificilmente antes ou depois nós teremos visto, né, um momento, e esse momento durou, né, quase 20 meses, de mobilização de virtualmente todos os setores da sociedade brasileira. Nós tivemos mais de uma centena, né, de audiências públicas com toda a sociedade discutindo tudo, né, que deveria entrar ou não na Constituição. E, além disso, o nível dos debates, né? Com a nova Constituição, a igualdade entre as pessoas se tornou um princípio fundamental, inclusive o combate ao racismo. Também ficaram asseguradas a liberdade de expressão, a demarcação das terras indígenas e houve a ampliação dos direitos dos trabalhadores, que passaram a contar com diminuição na jornada para 44 horas semanais. Antes eram 48. E passaram a existir a licença paternidade e o direito de greve. A Constituição de 1988 também determinou a criação do SUS e dedicou um capítulo para tratar da proteção do meio ambiente. Esta iniciativa, inclusive, foi reconhecida pela ONU. A Carta Magna incluiu a defesa do consumidor como um direito fundamental e abriu caminho para que a população possa apresentar projetos de lei. A Lei da Ficha Limpa é um dos exemplos da iniciativa popular. Ela torna inelegíveis os políticos que cometeram crimes de natureza eleitoral durante o mandato. A Constituição brasileira é formada por 250 artigos. É a segunda maior Constituição do mundo, ficando apenas atrás da Índia. Mas nesses 35 anos de existência, o governo ainda incluiu 128 emendas. Você já se perguntou por que isso acontece? Não é uma Constituição perfeita, ela mesma, né, reconhece as suas imperfeições, tanto que estabelece regras para a sua própria alteração. E esse é o papel das emendas constitucionais. Em tese, né,
as emendas constitucionais serviriam justamente para adaptar a Constituição às novas realidades. Mas algumas vezes elas procuram atacar justamente esse núcleo fundamental da Constituição. Mas esse núcleo está protegido pelas chamadas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, ou seja, os pontos que jamais podem ser mudados ou revogados enquanto a atual Constituição estiver em vigor, são 4 e estão listadas no artigo 60. São elas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. E para garantir, né, que as cláusulas pétreas sejam respeitadas, a Constituição, né, constituiu ou confirmou o Supremo Tribunal Federal, né, no seu papel de guardião, garante, né, e intérprete da Constituição. Cabe ao Supremo, inclusive, né, quando é o caso, declarar inconstitucionais emendas à Constituição que não respeitem as cláusulas pétreas ou o rito estabelecido pela própria Constituição para a sua alteração. A emenda constitucional número 72, que ficou conhecida como PEC das Domésticas, entrou em vigor há 10 anos e deu aos profissionais que trabalham em casas de família praticamente os mesmos direitos de quem trabalha numa empresa. A legislação possibilitou a Maria de Lourdes o acesso a direitos nunca adquiridos pela mãe dela, que também trabalhou no serviço doméstico. Minha mãe sofreu muito, né? Com esse negócio de não ter registro, né? Hoje, para ela aposentar foi difícil, porque eu não tinha o registro, não tinha o tempo de registro em carteira. Eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 10 anos, já trabalhei em casa de família com 10 anos, já estava com 10 anos. Trabalhei em outras áreas, né? Voltei agora a trabalhar de doméstica de novo, né? Trabalhei registrada e hoje, que nem trabalhei 8 meses, hoje fui dispensada, não tem um mês que eu fui dispensada, mas recebi todos os meus direitos, os benefícios que eu tenho, entendeu? Graças a Deus, com registro, que conta muito, né? E é isso daí. Hoje eu agradeço pela essa lei, né? Que eles deram para a empregada doméstica. Que a gente se sente um pouco mais valorizado tendo esses benefícios hoje. Nós levamos a Constituição às ruas para conhecer a percepção do povo brasileiro acerca dos seus direitos. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Verdade, nem todos sabem esses direitos que temos, mas é um direito a qual todo mundo precisa ter noção e ciência de que somos todos iguais, né? Dentre outros direitos. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Para mim não faz, como não faz diferença, eu concordo com isso aqui. Não faz muita diferença na minha vida isso aqui não. Por quê? Porque por enquanto eu estou trabalhando informal, né? Então para mim não faz diferença isso aqui não. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Eu acho mais do que justo, até porque todos somos feitos de carne e osso, né? No papel aceita tudo, duro é executar, né? Nós somos brasileiros, temos muitos direitos e ninguém sabe disso. Se soubesse, nosso país seria um país bem melhor. Essa é a opinião que eu tenho. O que o senhor acredita que falta na população e nós brasileiros para que nós possamos colaborar também com a efetivação dos nossos direitos? Porque às vezes a gente joga tudo muito ali para os governantes. Mas qual que é a nossa responsabilidade enquanto cidadão nesse contexto? O que falta é uma adequada formação para a cidadania, uma adequada, né, preparação para o exercício da cidadania, que tem que começar, claro, na família, mas fundamentalmente na escola. A própria Constituição diz isso no artigo 205, que abre o capítulo da educação, né? Quer dizer, quais são os objetivos da educação segundo a Constituição, né? A preparação para o trabalho, para o exercício da cidadania e para o pleno desenvolvimento das capacidades da pessoa humana. Mas para que esta Constituição viva, para que ela atue, ela depende de você. O instrumental, os meios,
Os direitos, as garantias estão aqui. O resto depende de você.